meu nome é Kate, eu sou de São Paulo capital, mas atualmente eu moro na cidade de Den Haag, na Holanda. Eu moro aqui, mas eu não sou mais au pair. Eu fui au pair aqui na Holanda de fevereiro de 2015 a fevereiro de 2016, numa cidade chamada Oostgeest, que é uma cidade bem pequenininha e que depois eu falo um pouquinho pra vocês. Pra começar, eu vou contar como que era o meu perfil. Eu tinha muitas horas de experiência com criança, eu trabalhei 6 anos com educação infantil no Brasil, então eram várias horas, eu acho que isso foi bom. Eu não tinha CNH, mas aqui na Holanda não precisa, você só precisa saber pedalar bicicleta. Apesar de ter famílias que têm carro para au pair, aqui é meio raro. Aqui normalmente a au pair vai ter uma bicicleta e você só precisa saber pedalar, então não ter carteira de motorista não foi um problema para mim. E o meu inglês era básico, era um inglês ruim, assim, para resumir. Além disso, eu coloquei no meu perfil que eu aceitava famílias com animais de estimação, crianças com necessidades especiais, porque eu já tinha trabalhado com isso no Brasil, e também coloquei que poderia ser até 4 crianças no máximo. Essa ideia do au pair pra mim veio no meio de 2014. Eu tinha terminado um relacionamento e eu tava naquela fase desorientada e meio perdida que a gente fica quando a gente termina um namoro. Eu não sabia muito bem o que fazer, e aí eu decidi que eu queria ter alguma experiência nova na minha vida, que eu queria poder passar um tempo fora do país, queria aprender alguma língua, queria fazer alguma coisa diferente para ver se dava um rumo na minha vida. E aí eu comecei a pesquisar as formas que eu poderia sair do país. E nisso encontrei a Holanda. De todos os países que eu li, a Holanda foi o que eu realmente gostei, que eu fiquei mais interessada. E aí eu comecei a pesquisar tudo o que seria necessário para poder ser au pair na Holanda. A primeira coisa que eu fiz depois que eu decidi que seria a Holanda foi pesquisar a agência. Eu comecei a olhar na internet e eu só não encontrei nenhuma agência física no Brasil, eu só encontrava agência online. Aí nisso eu liguei para uma que eles faziam um programa na Holanda, mas eu não gostei do atendimento. Eu nem lembro o nome da agência, na verdade. Enfim, mas depois de pesquisar, encontrei a HBN, que foi a agência que eu fechei. Eles são uma agência holandesa que não tem sede no Brasil e que eles fazem todo o trâmite é feito online. E isso no começo me deixou um pouco desconfiada, assim, eu não senti tanta segurança pelo fato de não ter ali a agência física, que eu iria e conversaria e não sei o quê. Mas foi tranquilo, depois de umas trocas de e-mails com os agentes, com a galera que trabalhava na agência, eu fiquei mais tranquila e acabei fechando com eles. Essa agência me mandou um application que eu tinha que preencher com todas as minhas informações pessoais, experiência com crianças, essas coisas, carta para host family e tal. E também um portfólio onde eu teria que colocar, tipo, fotos minha com criança, minha, tipo, nas horas vagas, essas coisas. Eu levei mais ou menos um mês para fazer tudo isso e enviei de volta pra agência. Nessa época não tinha vídeo, então eu não precisei fazer vídeo application nem nada, foi simplesmente as fotos e a parte escrita. E aí demorei um mês e enviei pra agência. Depois disso vinha as entrevistas, tinha que fazer uma entrevista em português e 2 entrevistas em inglês. A entrevista em português seria feita com uma agente brasileira, porque apesar dessa agência ser holandesa, eles tinham 2 meninas brasileiras que trabalhavam com eles e elas que se encarregariam dessa parte de fazer a entrevista em português e tal. E aí eu fiz a entrevista em português, foi super tranquilo, lógico, porque era meio que só perguntando coisas pessoais sobre mim e tal, foi super tranquilo. E depois nós agendamos a entrevista em inglês. E aí, nesse dia eu tava super nervosa, porque como eu falei, meu inglês era muito ruim. E aí eu fiz vários post-its, colei na tela do computador, tipo, possíveis perguntas, sabe? Palavras-chave para eu lembrar de coisas. E meio que decorei algumas perguntas do application. Tipo, quantas horas de experiência com criança, o que você gosta de fazer com criança, o que você faz nas suas horas livres e não sei o quê. Meio que tinha isso decorado na minha cabeça e fui fazer a entrevista em inglês. Isso tudo foi via Skype, tanto a inglês quanto a português foi Skype. E aí eu não passei na entrevista em inglês. Assim, não é que eu não passei e não podia mais continuar, podia. Mas ela falou pra mim que eu precisaria estudar mais, me acalmar e aí fazer essa entrevista de novo. E eu pedi 2 semanas pra poder estudar e me preparar melhor. E foi isso que eu fiz. Nessas 2 semanas eu sabia que sozinha eu não ia conseguir passar a entrevista porque o meu nível de inglês não era realmente suficiente para isso. Eu não tinha vocabulário, eu conseguia entender o que as pessoas falavam, mas eu não conseguia formar frases, eu meio que formava frases em português na minha cabeça e aí tinha que tentar traduzir, sabe? Então não ia rolar. Nisso eu contratei um professor particular por Skype e eu fiz 3 aulas por semana, então foram 6 aulas em 2 semanas. De 1h30. Foi bem puxado, porque eu também trabalhava e tinha que fazer essas aulas, enfim. Mas deu certo, foi bem focado na entrevista essas aulas. Eu mandei pro meu professor o application
ele dava uma lida e a gente fazia, tipo, meio que praticava application, também praticava algumas coisas de verbo e enfim. Eu acho que me ajudou bastante, principalmente a passar na entrevista. Eu não posso dizer que essas 6 aulas me fizeram aprender inglês, porque não é verdade. Meu inglês melhorou quando eu vim morar na Holanda, sabe? Depois de um tempo aqui foi que realmente meu inglês melhorou. Mas essas aulas me ajudaram a pelo menos passar na entrevista, que era o que eu precisava naquele momento. Além disso, eu ficava estudando em casa, eu ficava lendo coisas em inglês, comecei a assistir séries colocando a legenda em inglês também, porque eu assistia até então com legenda em português, e eu tentei colocar meio que tudo assim na minha vida em inglês nessas 2 semanas pra ver se melhorava. Enfim, aí depois de 2 semanas veio essa entrevista de novo, e dessa vez eu passei. Dessa vez eu não fiz post-it, eu tentei não decorar tanto, claro que eu decorei um pouco, porque eu não tinha inglês suficiente pra realmente ter uma conversa, mas eu tentei me acalmar e ficar menos preocupada se eu ia errar, e ela saberia de qualquer jeito que meu inglês não era ótimo, então não adiantava eu ficar decorando frases prontas. Eu tentei meio que focar em aprender algumas coisas, tipo, conseguir falar um pouquinho de mim, um pouquinho de experiência com crianças em inglês e não decorar tanto. Então nessas 2 semanas eu tentei, além de aprender um pouco mais, relaxar um pouco mais para conseguir fazer a entrevista. E aí foi bem melhor, eu passei na entrevista. E depois vinha a terceira entrevista, que também era em inglês, que é com uma holandesa, que é ou a dona da agência, ou as outras parceiras, assim, também donas da agência, que são holandesas. E também é em inglês, e eu passei, foi tranquilo. Foram praticamente as mesmas perguntas que a agente brasileira já tinha feito em inglês, então foi tranquilo e eu passei. Todo o processo, até passar na entrevista, foi mais ou menos 1 mês e meio, porque eu levei 1 mês para preencher o application, e depois mais umas 2 semanas para passar na entrevista, porque eu não tinha passado. Tá, 1 mês e meio, 2 meses eu fiquei online. Eu fiquei online numa segunda-feira e na quinta-feira dessa mesma semana eu recebi um e-mail da agência falando que eles tinham uma possível família pra mim. Na Holanda, você não tem um perfil que fica online, assim, é um pouco diferente dos Estados Unidos e meio que a agência que faz os possíveis matches. Então a agência pega o meu perfil, mostra para as famílias que ela acha que seria interessante e as famílias falam, quero entrevista com ela, ou não quero entrevista com ela. Então eu fiquei online na segunda, na quinta-feira recebi um e-mail da agência falando que tinha uma possível família pra mim e se eu topava fazer um Skype. Então eles me mandaram as informações via e-mail dessa família e se eu queria fazer um Skype. O perfil dessa família era pai, mãe e 3 kids, 2 meninos e uma menina. A menina tinha 6 anos, um dos meninos tinha 4 e o bebezinho tinha 1 ano e meio. Eles moravam numa cidade pequena, que era próxima a uma cidade maior e, enfim, basicamente foi isso que veio pra mim. E também estava escrito lá que eu não trabalharia aos finais de semana, que isso pra mim era uma super prioridade, eu não queria de jeito nenhum trabalhar de final de semana. É basicamente isso, vinham algumas informações no e-mail, no perfil e fotos da família. Aí eu aceitei o Skype, falei que estava interessada sim, e aceitei o Skype, a gente marcou o Skype pro sábado. Eu aceitei o Skype, mas eu confesso que quando eu vi que a cidade era pequenininha e tal, eu fiquei meio, não sei, porque eu sou de São Paulo e eu pensei, não sei se vai ser fácil me adaptar a uma cidade super pequena. Eu também queria ficar em Amsterdã, porque até então eu meio que só conhecia Amsterdã e eu achava que Amsterdã que seria a melhor cidade, a única cidade para morar aqui na Holanda. Mas aceitei fazer o Skype, no sábado fizemos o Skype, e assim que ligou a tela do Skype, tava lá a mãe, o pai e as 3 kids de frente pra câmera. Eu quase tive um infarto porque eu achei que seria só eu e a mãe primeiro. Eu tinha lido em alguns blogs as meninas falando, não, normalmente o primeiro Skype é só você e os pais, eles só apresentam as kids depois. E comigo foi diferente, comigo já tava a família inteira e eu fiquei super nervosa. Assim que começou o Skype, as kids já começaram a me mostrar coisas, a tentar falar comigo e tal. Eles estavam falando em holandês, na verdade, as crianças, e a mãe meio que traduzia para inglês e tal. Foi tranquilo esse primeiro Skype, porque a mãe falava bastante, o pai também falava bastante, e eu não tive a oportunidade de falar tanto, o que foi ótimo, porque o meu inglês, não, como eu já disse, não era bom, apesar das aulas particulares, ainda não era bom, né? Então eu dei meio que graças a Deus que eles estavam falando bastante. Eu nem precisava perguntar, eles já estavam falando tudo, me mostraram o quarto da au pair, me mostraram o quarto da Kid, ela fez tour pela casa, mostrou tudo, falou bastante do que as crianças faziam, um pouco do horário deles e tal, e ela não me fez muitas perguntas, ela já tinha lido o meu perfil e ela falou que tinha gostado. E as únicas perguntas que ela me fez foi tipo, por que eu queria ser au pair na Holanda, pra contar um pouquinho da minha experiência com criança. E ela falou assim, eu percebi que você gosta de bebê, porque eu tive uma reação muito amor à primeira vista com o bebê quando eu vi ele no Skype.
E aí ela perguntou por que eu gostava tanto de bebê e não sei o que, se era a minha preferência e tal. Foi basicamente isso. A gente ficou mais ou menos 40 minutos, 50 minutos no Skype e desligamos naquele dia, falamos tchau, blá 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 e fui dormir. No domingo, aí mandei uma mensagem pra ela agradecendo o Skype, também mandei uma mensagem pra agência agradecendo, falando que tinha gostado da família e tal. No domingo não tive mensagem de ninguém. Na segunda-feira de manhã, assim que eu acordei, recebi um e-mail da agência falando que a família queria match. Isso foi depois de um Skype. E eles eram a minha primeira família depois de uma semana online. E aí eu fui meio que no impulso e falei que queria. Eu falei, não, tudo bem, quero match. Mas eu fiquei com o coração na mão, porque eu tinha feito um Skype, eu não sabia tanta coisa. Eu sabia, assim, da rotina, mas em um Skype não tem como. Eu não tinha feito quase nenhuma pergunta pra ele, sabe? Aí falei que queria match e mandei um e-mail pra família. No e-mail eu falei que eu queria fazer um outro Skype com eles pra ver melhor as crianças, pra falar com eles mais, não sei o quê. Aí a mãe me falou assim, ela mandou agradecendo por eu ter aceitado o match e disse que se poderia ser no final de semana, porque pra ela tava muito corrido durante a semana, mas que eu poderia fazer o Skype com a au pair atual deles, que também era uma brasileira. E aí naquele dia mesmo, na segunda-feira, eu fiz Skype com ela e aí sim eu fiquei tranquila. Fiz todas as perguntas possíveis, todas que eu poderia ter feito. Ela também, como pessoa, me contou várias coisas. E aí eu me senti segura. Na outra sexta-feira fiz Skype de novo com eles e aí já tava, tipo, tudo decidido que eu seria au pair deles. Quando eu já tava aqui, quando eu já era au pair deles e tal, a gente uma vez estava conversando e eu perguntei pra eles por que eles me escolheram, né? Porque assim, no perfil deles estava bem claro que eles queriam alguém que falasse inglês com as crianças, porque as crianças estavam aprendendo inglês, porque até então eles só falavam holandês, e o meu inglês era ruim, então eu perguntei pra ela, falei, nossa, mas por que você me escolheu? Meu inglês, quando eu cheguei aqui, era muito ruim. E aí ela disse que, além da minha reação com o bebê, quando a gente fez o Skype, que foi tipo amor à primeira vista, ele ficou brincando comigo, eu também adorei ele no primeiro Skype. Ela falou, como mãe, isso foi uma coisa maravilhosa de ver, eu sabia que você ia cuidar bem dele. E o que fez ela querer ter Skype comigo foi o perfil, foi eu ter muitas horas de experiência com criança, foi também eu ter falado que eu tenho a minha irmãzinha que na época tinha 6 anos e que eu cuidava dela e tal. Aí ela disse que ela achava legal pegar alguém que tinha uma criança em casa, que já teria essa experiência de viver com outra criança. E aí ela disse que ela colocou isso como mais importante, que tanto a minha experiência quanto o feeling que ela teve comigo no Skype e tal, ela achou que isso seria mais importante do que alguém com inglês fluente que talvez não tivesse as outras coisas que eu tinha no meu perfil, sabe? Então, se eu pudesse dar uma dica pra vocês, não desistam só porque talvez o seu inglês não é bom, ou porque você não dirige há muito tempo, ou porque, não sei, você não sabe nadar. Assim, todo mundo tem alguma coisa ruim no perfil, tem alguma coisa que não é muito bom, mas acho que todo mundo tem um ponto forte, tem alguma coisa que é o seu diferencial, sabe? Que é aquilo que vai fazer, talvez, determinada família te escolher, que vai fazer o seu perfil ser melhor do que os outros naquela situação. E foi o que aconteceu comigo. E eu acredito que tudo acontece porque tem que acontecer. Eu acho que eu tinha que ter terminado aquele relacionamento no passado e ficado perdida e aí conhecido o programa de au pair. Tinha que ser essa família, tinha que ter sido depois de um Skype, depois de falar com uma única família, nem tive oportunidade de conhecer outras, nessa cidade que eu vim mesmo e tudo, porque se não fosse desse jeito eu não estaria aqui hoje, feliz, morando num país que eu adoro, que é a Holanda, com uma pessoa maravilhosa que eu conheci aqui e tendo conhecido pessoas tão boas que foram a minha host family, que até hoje eu tenho contato e que são pessoas especiais na minha vida. Bom, é isso. Eu tenho um canal no YouTube, eu vou pedir pra Pri deixar linkado aqui embaixo e vocês podem passar lá pra conhecer, pra tirar dúvidas. Eu falo um pouco de como foi a minha experiência aqui na Holanda, como é a minha vida atualmente aqui. Então, se vocês tiverem dúvidas, qualquer coisa pode também me mandar mensagem. Obrigada, Priscila, pela oportunidade e um beijo, gente. Tchau!